Agora um tema de repercussão, inclusive internacional, porque a Corte Especial do STJ, Superior Tribunal de Justiça, vai analisar depois de amanhã, quarta-feira, a possibilidade do ex-jogador Robinho cumprir pena de 9 anos no Brasil. Pena de prisão, inclusive. Ele foi condenado por estupro em todas as instâncias na Justiça da Itália, que pede a transferência da pena, já que o nosso país não extradita seus cidadãos. O julgamento, inclusive, pode não terminar nesta quarta-feira, pois há a possibilidade de pedido de vista, quando um juiz pede mais tempo para analisar o processo. Em entrevista, Robinho citou o suposto racismo para justificar a condenação e negou o estupro. Vou começar essa rodada com o José Maria Trindade. Esse é um tema que repercute aqui no Brasil, também na Itália, em todo o universo do futebol, Zé Maria. E há algumas apostas acerca dessa apreciação que o STJ fará a partir das 14h, depois de amanhã, quarta-feira, na Corte Principal. O que é preciso considerar? Algum tipo de aposta daqueles que cobrem o judiciário em Brasília, Zé? Esse assunto vai ser decidido finalmente no Supremo Tribunal Federal, mas o STJ é um dos últimos instantes a ir para esse julgamento. Veja bem, em primeiro lugar, eu queria dizer o seguinte: é preciso preparar esses jovens que entram numa carreira promissora, rápida, e onde há uma ascensão muito rápida, e nem todos têm essa ascensão, mas quem tem se perde. É natural que uma pessoa se perca em algumas ascensões muito rápidas, onde não estão preparados. Acho que os times de futebol tinham que ter profissionais ali à disposição e assessores para orientar exatamente jovens profissionais de futebol, porque não é um caso isolado. A gente sempre está vendo ídolos do futebol sendo acusados de atos estranhos, né? Não só de natureza sexual, mas exageros, mas de crimes e inclusive de administração do próprio dinheiro. É comum que os jogadores de futebol fiquem pobres depois. Aqui na Câmara dos Deputados tem um time de futebol de deputados, né? E esse time de deputados joga em vários estados e o dinheiro vai para esses jogadores de futebol que participam, que estão quebrados, né? Eu me lembro de vários deputados relatando de ex-jogadores como frentista, como profissionais que não têm absolutamente nenhum preparo, porque sai jogador de futebol, é jogador de futebol. E Robinho, também o Daniel Alves, que está preso lá na Espanha, né? O Robinho cometeu um crime grave, ele foi condenado, né? Ele foi condenado e as provas eram abundantes, inclusive gravações dele, de telefonemas dele, para ter uma ideia. O debate aí é sobre como o Brasil vai se colocar diante de um crime. Nós temos aqui no nosso imaginário aquela história do Biggs, né? Um grande bandido inglês que assaltou um trem pagador, fugiu para o Brasil e zombava da justiça londrina. Ele, inclusive, turistas visitavam e ele cobrava, às vezes, por essas visitas. E dizia: olha, assaltei um banco, estou aqui no Brasil. O que ele fez? Se casou aqui, teve um filho, a Constituição diz que quem tem filho brasileiro não pode ser extraditado, ou quem tem a nacionalidade brasileira. Então o Robinho não pode ser extraditado. Ele não pode sair do Brasil. Se ele chegar num país onde há acordos internacionais, aí ele pode ser preso e levado, né? Perdemos o contato com o Zé Maria. Agora tem 2 pontos que eu preciso trazer para o debate, porque a defesa do ex-jogador Robinho diz que a regra não é cabível ao caso, porque o Tratado Brasil-Itália não prevê a transferência da pena e a lei trata de direitos e deveres do migrante e visitante. Já o Ministério Público Federal entende que a lei de migração incide no caso, porque um dos requisitos para a transferência da pena é que o condenado seja brasileiro e o Robinho é brasileiro. Você, Cristiano Beraldo, Superior Tribunal de Justiça, o STJ, vai julgar o caso Robinho na quarta-feira. Se ele poderá cumprir a pena aqui no Brasil, Beraldo? Pois é um caso, antigamente, né, o Zé estava citando aí, se usava esses subterfúgios para, uma vez que se cometesse crime no exterior, a pessoa poderia mudar de país, dependendo da legislação, para se proteger.
E é claro que o Brasil não pode ser um paraíso dos criminosos estrangeiros. Isso não é cabível, isso, né, não pode o Brasil se permitir ser visto dessa forma, e nem a sociedade brasileira pode permitir que algo como isso aconteça. Entretanto, é preciso que se avalie o processo que levou a um determinado tipo de condenação, para que o sistema judiciário brasileiro, com as suas características, com as suas imperfeições, com os seus modos, possa ter a sua validação, a sua avaliação sobre o que aconteceu. Nesse caso específico, me parece que é razoável dar ao jogador Robinho o espaço necessário para que ele possa se defender das acusações que recebeu, e conforme as provas que constem no processo, que precisa ser, né, remetido da Itália, que quem de direito possa fazer uma avaliação. Não é um caso, não é uma questão, não digo desse caso específico, mas não é uma situação simples, que diz, foi condenado lá, cadeia, porque, enfim, a gente sabe que nem sempre a justiça em outros lugares corre da forma desejada. Então, eu acho, na minha visão pessoal, é preciso que se faça uma validação do que consta no processo, para que aí sim se tome uma decisão de se cabe ou não o cumprimento da pena no Brasil. Agora, comprovado o crime, é cadeia. Só trazendo uma informação sobre esse julgamento que vai acontecer na quarta-feira, depois de amanhã, no STJ, porque o caso vai ser julgado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, que conta com 15 magistrados, os mais antigos. Então, para condenação, é necessário que a maioria dos ministros vote a favor do cumprimento da pena em solo brasileiro. Essa sessão será presidida pelo vice-presidente Og Fernandes, e o relator do caso é o ministro Francisco Falcão. Agora, Cristiano Beraldo, eu tenho observado aqui, Beraldo, eu fiz uma rápida pesquisa e tenho várias entidades ligadas a movimentos feministas, entidades de mulheres, que pedem a prisão imediata de Robinho ao STJ. É preciso, naturalmente, que ministros, juízes nunca se contaminem por esse clima. O clima que você se referiu há pouco sobre a possibilidade ou não de prisão de Jair Bolsonaro, segundo informações, não haveria clima no momento. Da mesma forma, é preciso que os juízes e os magistrados, no caso do STJ, fiquem atentos à regra, à Constituição e ao que prevê a legislação competente nesse caso, né? O que a gente pode esperar desse tipo de apreciação, porque do outro lado, o jogador ou ex-jogador Robinho cita racismo e alega inocência, inclusive, Beraldo. Pois é, assim, em primeiro lugar, só para reforçar, lugar de estuprador é na cadeia, sem absolutamente nenhum tipo de benevolência, sem saidinha, sem coisa que o valha. É cadeia. Então, estabelecido isso, a gente precisa tirar a emoção, porque, infelizmente, não só nesse caso, mas tantos outros casos, as pessoas adoram se manifestar sem conhecer o que de fato está no processo. O Mota trouxe um exemplo aqui mais cedo que é perfeito. A imprensa americana hoje, e a brasileira também, cobriu falas de Trump ontem como se ele estivesse ameaçando que, no caso de perder as eleições, haveria um banho de sangue nos Estados Unidos. Quando, na verdade, o que ele disse está no seu discurso que fez para funcionários da indústria automotiva, o que ele se referia era a tragédia que poderia acontecer do ponto de vista econômico, da qual decorreria ou poderá decorrer perda de emprego, crise, uma piora na vida das famílias americanas, caso a política que hoje está sendo executada para o setor automotivo prevaleça. Só que aí você vê a cobertura toda da imprensa focando naquela palavra, naquilo que dá repercussão e tal, e todo mundo automaticamente já tem uma opinião a respeito. Esse caso, por envolver uma figura famosa, um jogador de futebol que jogou no exterior, que brilhou aí nos campos, obviamente ele tem muita visibilidade.
E a partir dessa visibilidade, muita gente automaticamente já o considera culpado, acha que ele tem que cumprir pena porque isso tem que ser um exemplo, que tem que mostrar. De novo, o estuprador tem que ir para a cadeia sem nenhum tipo de concessão. Mas é preciso se conhecer o processo, se ler o processo, entender quais são as provas. É preciso que tudo aquilo que aconteceu na Itália do ponto de vista do julgamento seja validado por autoridades que aqui poderão entender quais são as provas constantes no processo e possam tomar uma decisão. Se a decisão for que ele é culpado, que se aplique a lei e que a pena seja cumprida.